Hello guys, Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje estaremos conversando sobre como aprendo melhor. Você na sua vida, com certeza absoluta, já foi aprimorando a estrutura que você usa para aprender ou a estratégia que você foi criando ao longo do tempo para aprender melhor. E você pode já se conhecer muito bem ao ponto de você dizer se você está fazendo uma aula ou se você está fazendo algum tipo de curso ou algo assim por diante, de você dizer coisas do tipo: que eu preciso escrever para que a informação encaixe na minha mente. Ou, não, eu preciso realmente ouvir o que está sendo dito. Ou eu preciso começar a fazer o processo. E todos esses tipos de coisas e estratégias que você foi criando ao longo do tempo, é depois de você já passar pelas coisas da sua vida, ou das etapas da sua vida, onde você teve que aprender inúmeras coisas, começando lá desde a creche, que você começou aprendendo, e passando pela escola, a faculdade e assim por diante, depende do estágio da vida onde você esteja hoje. E comumente nós temos 5 maneiras de receber estímulos ou de absorver informações. Seja quando vemos, quando ouvimos, quando cheiramos, quando sentimos o gosto de alguma coisa ou quando tocamos ou sentimos. Então, são os 5 sentidos que temos com relação aos estímulos que recebemos da parte de fora. E todos esses, eles vão criando dentro de você uma representação ou eles vão criando mesmo imagens do que vai acontecer com essa mesma estímulo no futuro. Um exemplo muito claro é o seguinte: se você coloca a sua mão no fogão, o fato de você sentir queimar a sua mão já gerou uma representação e um aprendizado para o seu corpo. Então você absorveu a informação de que você não deve colocar essa bela parte do corpo no fogão porque vai acontecer isso. Isso no aprendizado funciona do mesmo jeito com os idiomas. Porque você vai vendo e vai recebendo estímulos de várias partes para você ir acomodando essas informações. Então, na parte de absorção de informações e segundo a neurolinguística, são chamados os sistemas representacionais, que foram os sistemas definidos para as 4 maneiras de nós absorvermos informação. Então, eles retiraram a parte do cheiro e do gosto, e eles incluíram um que é chamado digital, que vocês já vão conhecer. Então, ao longo desse vídeo, eu estarei falando sobre algum desses sistemas representacionais. Mas antes disso, eu vou te dar um insight geral do que vai acontecer em cada um deles, o que será falado sobre cada um deles e quais que são, logicamente. Porque assim, você sabendo qual que é o sistema representacional que melhor se acomoda a você, você conseguirá saber quais tipos de recursos ou estratégias você precisa para aprender ou aprimorar seu inglês. E eu tenho uma notícia muito boa, e é que lá no meu site, evolvelearn.com.br, você encontrará um teste gratuito onde você conseguirá fazer e você ver o resultado de qual que é o sistema representacional que melhor descreve você, para que assim você consiga entender quais recursos você precisa usar no aprendizado. Pelo próprio nome do sistema, você terá uma informação geral do que acontece nele, mas eu vou aprofundar em alguns itens específicos que vão te dizer melhor como fazer ou como utilizar isso ao seu favor na língua. Então, o nosso primeiro sistema representacional é o chamado do visual. São as pessoas visuais. O nosso segundo sistema é o auditivo, seguido pelo sinestésico e finalizando com o digital. 2 deles, com certeza você já deve ter pensado: cara, eu sou esse aí. Ou quando você viu algum deles, se você não sabe algumas das palavras, quase a chance são que sejam essas 2. Então, o visual, como o seu nome indica, as pessoas que aprendem pelo olho, mas eu vou entrar lá a fundo, mais na frente, sobre eles também. O auditivo são pessoas que aprendem melhor ouvindo, o sinestésico são as pessoas que aprendem melhor sentindo ou passando por experiências, e o digital
não é a pessoa que aprende melhor com aparelho, não é digital, de informática, nem de aparelhos, nem uso da tecnologia, como o seu nome poderia sugerir, senão é o uso da linguagem. Mas o uso da linguagem, esse aqui é um sistema representacional mega interessante, porque ele tem a ver com o seu inner voice, com a sua voz interna. E uma coisa que cabe aclarar é que você, embora tenha um dos sistemas representacionais mais aguçado, vamos dizer, a palavra, não significa que você não tenha características de todos eles. Então você aprende, aliás, de todas essas 4 maneiras, você absorve informação e eles estão linkados diretamente com a comunicação que você tem. E aquele que está aguçado, ele está linkado à preferência de aprendizado, estilo de comunicação e processamento de informações. Um exemplo disso, eu sou uma pessoa auditiva. Isso eu já sabia antes de fazer o teste. Se vocês têm percebido alguns dos conteúdos, sempre estou cantando alguma música, alguma coisa, porque eu estou falando, enquanto eu estou falando com vocês, se eu falo uma frase que me lembra uma música, eu vou cantá-la obrigatoriamente. Ou se eu ouço alguma coisa, absorvo muito melhor essas informações e depois estaremos entrando mais a fundo neles. Então, quais que são as características que estaremos falando no geral sobre cada um desses sistemas representacionais? Primeiro, logicamente, será uma curta e breve descrição do que é o sistema. Então, nessa descrição, vocês saberão algumas das maneiras como a pessoa memoriza, ou algumas características gerais e até físicas da pessoa, coisas gerais tipo a respiração, coisas desse estilo, são bem interessantes mesmo de você dizer, tipo, olha, eu posso perceber se uma pessoa é visual, auditiva, sinestésica ou digital por meio do seu corpo. E acontece muito. E isso tem muito a ver com essas duas imagens aqui, porque existe, como essa imagem indica, talvez, equilíbrio e existe um desequilíbrio. Então a pessoa pode ser em cada um dos sistemas uma pessoa equilibrada, que são as pessoas que estão num sistema de flow. E o que é o flow? Então vamos dizer que é o flow. O flow é o momento, ou esse específico momento da sua vida em que o tempo passa muito rápido, que você sente que está fazendo as coisas, que tudo está acontecendo certo, que está dando tudo bem. E esse momento é um equilíbrio seu, na sua vida. E quando você sente isso, seu sistema representacional mais aguçado, ele tem umas certas características que ditam a sua maneira de agir, ou a sua maneira de aprender. E assim como tem um momento de equilíbrio ou de flow, existe o desequilíbrio, que é aquele momento onde a pessoa, se o seu sistema representacional está em desequilíbrio, ele pode já sair à tona algumas coisas negativas da tua vida, da tua personalidade, ou da tua maneira de aprender. Então, o desequilíbrio, ele acontece quando estamos sofrendo situações de estresse. Stress. The big thing, a terrible thing called stress. E é muito perceptível também pela maneira que a pessoa age. Então, claro, na descrição vocês conseguirão saber algumas características físicas da pessoa, físicas não, senão de movimento, de body language, que vão te dizer qual que o sistema que possivelmente essa pessoa é. Flow, o sistema de flow, que quando a pessoa está em equilíbrio, uma pessoa em equilíbrio vai ter umas características muito pontuais, igual na situação de estresse. E além disso, tem um maior desafio dessa pessoa, porque quando você tem um sistema representacional muito aguçado, muito forte na sua vida, como por exemplo o meu, que é auditivo, existe um grande desafio para esse tipo de pessoa, que são coisas que vêm com o seu sistema representacional. Então vocês vão aprender qual que é o maior desafio de cada um dos sistemas. Esse acento não vai. E assim como existe o maior desafio, nós podemos perceber qual que é o sistema representacional de uma pessoa por meio das palavras que ela usa. Olha só que interessante. As palavras que você usa vão te dizer, ou vão te dar uma dica de qual que é o sistema representacional. Então nós estaremos falando sobre palavras-chave de cada um dos sistemas. E finalmente também vocês terão uma ideia geral de como
posso usar isso ao meu favor para aprender inglês ou para aprender qualquer coisa na vida. Só que eu falo mais na questão dos idiomas, que você sabe que esse é um negócio que eu amo, os idiomas. Então você como pode aprender inglês melhor usando ou sabendo qual que é o seu sistema preferencial. Então vamos colocar aqui English. Lembrando vocês que lá no meu site evolvelearn.com.br vocês poderão ter acesso a um teste gratuito, uma avaliação gratuita desse teste visual para você saber se você é uma pessoa predominantemente visual, auditiva, sinestésica ou digital. Então entre lá, confira sem problema e você depois pode assistir novamente o vídeo de acordo com o sistema que você seja. O aprendiz digital é aproximadamente 30% da população de acordo com o Rainer Institute. E olha só, eu vou te fazer um disclaimer na hora. O digital não significa que seja uma pessoa que aprende melhor com coisas relacionadas à informática, por exemplo, com aplicativo, telefone ou com aparelhos assim por diante. Não é esse tipo de digital. É o tipo de digital que usa a linguagem. Então, um termo utilizado pela programação neurolinguística, basicamente, para definir esse tipo de pessoa. Então, 30% da população, de acordo com o Rainer Institute, é alto. Então, muitas das pessoas são digitais. Eles se caracterizam muito por falar consigo mesmos. E é uma coisa muito comum que eles estejam fazendo isso o tempo todo. E esse é o denominado Inner Talk. Inner Talk para a pessoa digital. É o discurso interno, é aquela pequena pessoa que está lá dentro falando para elas: ah, você entendeu isso aqui do que foi dito. Ou, olha só aquela coisa que está acontecendo lá. Então, aquela narração que a pessoa tem. E as pessoas digitais, por ser o uso da linguagem, elas têm características predominantes dos outros três sistemas. Ou seja, do visual, do auditivo e do kinestésico. Sinestésico, desculpa, é em inglês. Kinesthetic. Então, assim por diante. E eles aprendem muito bem, ou eles memorizam normalmente por meio de sequências e processos. É conseguir manter uma sequência de ideias e um processo. Então, sequências. Olha só que interessante. Eles têm muito aprofundado o tema do Inner Talk. E você pode definitivamente ver uma pessoa digital quando você está falando com ela e você sabe... Você percebe que lá dentro essa pessoa está falando alguma coisa consigo mesma. Porque às vezes eles criam a sua própria representação do que foi dito. Então você pode falar um fato ou uma notícia ou o que seja. E eles vão fazer a sua própria versão desse negócio aí. Então olha que interessante é isso. Eles criam a sua própria definição das palavras. Agora, uma pessoa digital, quando está em equilíbrio ou em estado de flow, como já temos definido anteriormente, é aquele tipo de pessoa que sabe as coisas, sabe? É aquele que tem um conhecimento vasto e que ele tem uma certa confiança no que ela fala, então sabe coisas. Isso lembrando que quando ela está num momento bom da vida, ou seja, está passando tudo certo, está tudo tranquilo, então é esse tipo de pessoa que sabe as coisas, que pode chegar numa conclusão, pode linkar ideias muito facilmente, isso ajuda bastante. Sendo digital, as pessoas também são diretas na hora de falar, elas não vão com rodeios, elas são diretas. E olha só essa característica aqui, como é interessante. Assim como ele sabe coisas, muitas vezes porque eles seguem o tal sentido da intuição. Então são intuitivos. Isso faz com que, porque o que acontece? Às vezes a intuição ela está muito certa, porque são ideias, são sentimentos que você já tem de alguma coisa subconsciente lá atrás, que deu certo alguma vez e que você duvida. A maioria das vezes sua intuição está certa. Então é uma coisa que, aliás, eu falo muito para os meus coaches quando estamos fazendo uma sessão e eles me perguntam como é que é a tal palavra em inglês. Você sabe como sabe porque nós já usamos antes. Então como é que é? Não lembro. Então faz um chute aí. Normalmente o chute, eles recorrem lá para a intuição deles. E a intuição, a maioria das vezes, ela está certa. Porque eles fazem aquele chute, que eles acham que é um chute, que não é um chute, que é uma intuição, que o teu corpo diz, é assim mesmo, mas eu não vou colocar tal.
está certo. E muitas vezes as pessoas duvidam da sua intuição porque elas não confiam nelas, no que elas sabem. Então, se você está fazendo um teste, vamos pensar que você está fazendo um teste lá, aqueles testes de opção múltipla lá, na minha escola, nós tínhamos um teste que era 150 perguntas de opção múltipla. De opção múltipla. E quando nós estávamos fazendo, se eu via que tinha mais de 3 ou 4 que estavam na mesma letra, eu falava, não, alguma coisa tem que estar errada, não pode ser. Então você começa a jogar com um monte de medos e um monte de diferentes coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ou seja, o fato de ter várias na mesma não tem nada a ver. As pessoas dos testes, eles não fazem pegadinha para você. Então, essa mesma intuição é a mesma que te pode te atrapalhar no processo de aprendizado ou pode te ajudar. Se você é uma pessoa digital que está em estado de flow, ela está te ajudando. E a pessoa digital também são esse tipo de pessoa que fala consigo mesma, mas fala em voz alta. Então você tem esse tipo de pessoa que está ali e você vê que não está com ninguém e de repente você está vendo aí. Isso aí é talvez uma pessoa digital, então fala em voz alta. Não é uma coisa errada, é ótimo porque ele está colocando em prática. Então quando você está aprendendo inglês, falar consigo mesmo em voz alta significa que você está colocando já para fora esse conhecimento e com certeza estará fixando mais. E assim como temos a pessoa equilibrada no estado de flow, temos a pessoa desequilibrada, o que está passando por um período de estresse. Pessoa digital em desequilíbrio é uma pessoa temperamental. Ou seja, é aquelas tipos de pessoas que você não sabe se está um dia bom e de repente, bum, pode mudar do nada. Temperamental. E assim como eles são pessoas temperamentais e como eles têm um discurso interno muito alto, ou eles estão muito desenvolvido, eles são pessoas que em desequilíbrio tendem a criar julgamento. Elas são julgadoras. Não sei se existe a palavra, se não existe, você já sabe o que deve fazer, é ressignificar. Então, quando a pessoa está em desequilíbrio, ela tende a julgar as outras pessoas pelo que elas estão fazendo e às vezes não olham para si mesmos. Também outra característica que não tem nada a ver com o fato de ser julgador é que ela pode duvidar de si mesma. Então a pessoa perde a confiança. Que você sabe que no estado de flow ela sabe as coisas, que ela é intuitiva, que sabe, ela diz, eu sei sobre isso. Mas se ela está em desequilíbrio, ela tende a duvidar isso. Então duvida de si mesmo. E, assim como duvida de si mesmo, isso pode atrapalhar bastante no processo de aprendizado, porque ela tende a acreditar que as coisas não são certas e que ele não pode. Então, o digital pode se desanimar muito facilmente. E, finalmente, ele culpa os outros. Então, nunca é culpa dele. Essa pessoa digital é em desequilíbrio. Então, você é aquele tipo de pessoa que diz, eu nunca consegui inglês porque as escolas eram ruins. O material não era bom. Os professores não eram fluentes. Tal, coisa assim. Nunca é culpa deles. E isso é, olha, sempre é uma coisa que eu falo e acho que é das mais importantes. A responsabilidade do processo de aprendizado é 100% sua. Porque eu vou te dizer o segredo que eu falo para os meus coaches normalmente. Pode soar meio forte. E se você achar que está forte, é a verdade crua mesmo assim. A pessoa que precisa aprender inglês é você, não é seu professor, porque seu professor já sabe, ele já fala, então ele não precisa aprender inglês. Então, se você está pensando que seu professor está pensando, porque ele precisa do aluno, tal coisa, tem um monte de aluno na vida que pode chegar, mas a pessoa que precisa é só você, porque ele já fala. Então, pense desse jeito, se você está pensando em culpar as metodologias, outras coisas. Talvez a adaptação é diferente que você precisa. Então isso não tem nada errado. Também acontece que você pode achar metodologias que não se adaptam ao seu sistema representacional. Mas aí que vem o processo de você saber como é que você aprende melhor. E se você precisa fazer isso, lembre que lá no meu site evolvelearn.com.br você pode fazer um teste 100% gratuito para saber qual que é o seu estilo de aprendizado preferencial. Qual que é o maior desafio da pessoa digital? The biggest challenge e é confiar nele mesmo e confiar nos outros. Então olha que engraçado, porque a confiança é o maior desafio.
Só que quando essa pessoa ganha confiança em si mesmo, é difícil de tirá-la. Aí que entra no estado de flow, que sabe as coisas, e quando ganha confiança nos outros, entra o processo de ajudar os outros e dela mesma se apoiar com as outras pessoas para que isso aconteça. Então, olha só, se você superar esse grande desafio, que é o maior desafio do digital, o processo pode dar um pulo de gato, assim, gigante. Good? Algumas das palavras e palavras-chave usadas pela pessoa digital são analisando o que você diz. Então, porque analisando, ele criou a sua representação interna do que você está dizendo para ela. Ela criou, ela falou para si mesma o que ela entendeu. Então, analisando o que diz. Se entendi bem, então, ela te fala a versão dela. Porque você pode passar uma informação, mas ela pode ter compreendido uma coisa totalmente diferente. Então, se entendi bem, entendi bem. E para mim não bate, é uma coisa tipicamente do digital. Por quê? Porque eles talvez não estão conseguindo enxergar a sua visão, a visão da pessoa que está passando, e eles não estão conseguindo criar a visão deles. Então, para eles não bate, porque existe uma visão que eles acham que devem ter, e a outra não vai. Então, não bate. Okay? Para mim, a pessoa sabe, ela fala muito consigo mesma. Então, eles tendem a se conhecer bem no aspecto de criar suas próprias imagens. Se você pede uma pessoa digital que descrever um espaço, um local, ou até uma pessoa, você vai ver características bem interessantes que ele usa, que eles falam, que isso pode ser só próprias delas mesmas. E isso também nós podemos desenvolver melhor inglês na pessoa digital. Como podemos fazer isso? Então você pode criar sua própria história, você vai criando suas próprias histórias e junção de informações, junção de eventos, junção de frases, porque está saindo 100% de você, digital. Isso vai criar seu próprio material, né? Então, story. Você pode escrever em suas próprias palavras. Então, isso é uma coisa, é uma prática que eu costumo fazer com os coaches também, é o seguinte. Um jeito é o jeito que eu passo, que é o jeito que eu entendo, que é o Esteban. O coach Esteban, ele tem uma ideia do que é a língua inglesa e como é que esse negócio aí funciona na mente e como pode funcionar para todo mundo. E a minha tarefa no dia a dia, meu propósito é passar essa visão para você, aquela pessoa que está lá do outro lado. Só que às vezes você pode não estar entendendo esse conceito do jeito que eu entendo na minha mente. Então é bem importante que quando você tem esse clique, essa lâmpada acendeu na sua mente que você diz tipo, poxa, agora eu entendi como é que funciona o negócio do to be. Esse agora eu entendi significa que você criou a sua própria representação. Então eu sempre convido os coaches a fazer o seguinte: escreva em suas próprias palavras. Não escreva nas minhas palavras, nunca. Usa meus exemplos, não tem problema, mas escreva nas suas palavras. Porque eu não posso te dizer, tipo, escreve essa frase, a explicação. Quando você usa to be, tal. Essa é a minha representação. Você precisa saber a sua, o que você entendeu. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ver que funcionou na pessoa. Então, escreva as suas próprias palavras. Record a vídeo. Grave um vídeo de você mesmo falando. Você verá o negócio. Olha, é um negócio bem interessante. É um teste. E é um exercício meio estranho, claramente, porque ninguém gosta de se ver na câmera ou saber que está falando para a câmera. Eu não entendo por quê. Porque se você mesmo... se você está vivendo com você a vida toda, 100% do tempo. E daí você está falando com um monte de gente que eles podem estar te julgando lá dentro e você não pode gravar um vídeo para você mesmo. Então, pode que você esteja em desequilíbrio e vai se julgar muito forte. Mas se você usa esse julgamento para o seu favor, o crescimento dentro disso vai ser muito maior. Ou seja, olhe para esse vídeo que você grava e você verá os pontos que você precisa desenvolver ou os pontos que são seus fortes para você desenvolver mais ainda. Então, olha só que bacana esse exercício e analise a língua, analise muito. Essa parte de análise vem junto com escrever suas próprias palavras, porque ao analisar você cria a sua própria ideia do que é. Uma maneira que você pode estar fazendo isso é pensar como você explicaria essa estrutura para alguém, para uma criança, por exemplo. Para uma criança você tem que ser simples, sucinto, tem que ser o mais claro possível. E se você consegue passar um conhecimento para uma criança, é porque na sua mente ele está
100% claro. Isso é uma coisa chamada Feynman Technique, que isso eu vou estar fazendo num vídeo futuro. Então, voltando aqui, as pessoas digitais, segundo o Rainer Institute, são aproximadamente 30% da população. Elas têm um inner talk muito forte, eles falam consigo mesmos e criam suas próprias representações. Eles usam a linguagem, para eles a linguagem é o sistema representacional mais forte, mais aguçado. As pessoas sabem coisas quando estão em equilíbrio e quando estão em desequilíbrio podem julgar, podem duvidar de si mesmos. O seu maior desafio é a confiança em si mesmo e confiar nas outras pessoas ou até mesmo confiar na circunstância. Olha só que engraçado. E usam frases do tipo, analisando o que diz, para mim não bate e assim por diante. Em inglês, você pode criar suas próprias histórias, crie suas próprias explicações, coloque do seu jeito, das suas palavras, analise bem o que você está vendo, o porquê das coisas e grave vídeos para você mesmo se dar um feedback. Olha que maravilha! Se você não sabe ainda também, se você é uma pessoa digital, você pode entrar lá no meu site evolvelearn.com.br e fazer o teste gratuito. Diz como aprendo melhor. E você faz o teste gratuito, você veja lá qual dos sistemas é. Se é digital, assista esse vídeo novamente. Se é algum dos outros, você assiste o vídeo dos outros e assim por diante. Alright guys, that is it for today. Coach Esteban 101 speaking over here and bye bye bye.